Olá, sejam muito bem-vindos à segunda aula da nossa jornada personal gravidez e pós-parto. Eu espero que a sua cabeça já esteja aí fervilhando de ideias depois da nossa primeira aula, quando eu falei sobre gravidez e por que a mulher deve se exercitar na gravidez. São muitos benefícios para a gente ficar parado, a gente precisa se qualificar para atender essas mulheres. Eu sou Cláudia Heringer, criadora da Heringer Fitness, e a essa altura você já me conhece lá do Instagram, já sabe o trabalho que eu faço há anos, e a gente hoje nessa aula vai falar sobre uma pergunta super clássica: quando é que eu posso voltar a me exercitar depois do parto? As mulheres sempre perguntam isso pra gente, e a gente vai hoje discutir um pouquinho sobre esse retorno do pós-parto. Lembra da sua aluna lá na primeira aula que ela chegou e te avisou que estava grávida, você precisou o quê? Estudar, planejar, você precisou se encher de conhecimento para prescrever os melhores exercícios na gravidez. E agora é a mesma coisa, você vai precisar se encher de informação, de qualidade para falar para ela quando ela pode voltar a se exercitar no pós-parto, tá? E aí a gente sabe que hoje uma mulher que se exercitou antes da gravidez, durante a gravidez, ela vai ter melhor retorno da força física, do seu corpo, da sua autoestima, do ganho de peso depois do parto. Então, uma mulher que se manteve ativa durante a gravidez, ela vai ter um melhor retorno depois que ela ganhar neném. E todas elas, antes mesmo de ganhar o neném, elas vão te perguntar quando é que eu posso voltar a me exercitar. É uma dúvida super recorrente e a gente vai falar sobre ela aqui hoje. Eu vejo que essa pergunta tem duas respostas, uma do ponto de vista clínico e a outra do ponto de vista físico e emocional. Do ponto de vista clínico, a gente precisa da liberação do médico para essa mulher voltar a se exercitar. O médico, só na consulta, ele vai fazer palpação do abdômen para ver se os órgãos estão no lugar e eles vão liberar essa mulher. Mas geralmente, a gente pode pensar o seguinte, do ponto de vista clínico. Depois de 3 semanas, uma mulher que teve um parto vaginal, sem laceração e sem pontos, ela pode voltar a se exercitar. Depois de 4 semanas, se ela teve um parto vaginal, mas teve pontos, ou por uma episiotomia, ou por uma laceração natural da musculatura. De toda forma, teve que suturar, o médico teve que dar ponto, então após 4 semanas apenas, e uma cesariana sem complicação, sem nada decorrente depois, após 5 semanas do ponto de vista clínico, e com a liberação do médico, a gente pode começar a prescrever os exercícios para essa mulher. Mas mesmo assim, hoje a gente já sabe com a fisioterapia pélvica que 10 dias após o parto, essa mulher começa a voltar a fazer os exercícios de assoalho pélvico e ativação abdominal. Então já tem hoje fisioterapeutas que vão até o hospital 10 horas depois do parto para ajudar essa mulher a ativar a musculatura abdominal, ativar a musculatura de períneo, para ela já começar a ter essa reabilitação, mesmo nesse pós-parto tão curto, né? E aí, eu conto para vocês a minha história. Eu tive a primeira filha de cesariana, intraparto. O que significa isso? Eu fiquei um dia inteiro de trabalho de parto, tentando um parto natural, minha filha não quis nascer e a gente teve que fazer uma cesariana durante o trabalho de parto. A recuperação depois, eu fiquei inchada, as pernas inchadas por causa de anestesia, da retenção de líquido, tive aquele incômodo na região dos pontos, que é muito característico, várias alunas suas de vocês podem mostrar isso também, esse incômodo na região do abdômen, uma sensibilidade na pele, você toca a região ali da cicatriz, você não sente. E eu fiquei com esse incômodo durante muito tempo. Eu tinha dificuldade de me levantar de uma cadeira, eu estava amamentando, para me levantar eu precisava de ajuda. Então demorou para mim essas 5 semanas para eu ir no médico, ele me liberar e falou assim, você pode dirigir hoje, você já está liberada para dirigir. Porque a gente tem que pensar que uma cesariana, gente, é uma cirurgia de grande porte, são 7 camadas de pele, músculo, para chegar no útero para a retirada do neném. Então são 7 camadas de cicatrização, não é uma coisa simples. Hoje em dia é uma cirurgia que salva vidas, eu entendo que em momentos críticos a cirurgia vem e a mulher precisa desse tempo para se recuperar.
tá? É bem diferente de uma mulher que teve um parto vaginal, que não teve sequela nenhuma, não precisou tomar anestesia, não teve pontos, nem nada. E aí eu consegui voltar a me exercitar depois da minha primeira filha. Eu acho que 6 semanas, 7, 8 semanas depois eu consegui me exercitar em casa. Tentar fazer uma prancha, aí quando eu fui tentar fazer uma prancha eu não consegui fazer prancha. E olha que eu era forte da prancha, porque eu sou escaladora, eu tinha uma força de oblíquo muito grande, mas depois do parto eu não conseguia fazer aquilo. Eu não reconheci o meu corpo depois do parto. Não era o meu corpo, era um corpo muito mais fraco, muito mais fragilizado, que precisava o quê? Voltar lá do zero praticamente para eu conseguir ganhar minha força. E eu fui conseguir sair de casa para ir numa academia depois que a rotina estava estabelecida com a minha bebê. Aí que eu consegui sair para ir. E mesmo assim, foi aquele momento assim, é uma correria, porque a mulher ela precisa não só de tempo, né, da liberação do médico, mas ela precisa de disposição, ela precisa de logística. Como é que ela vai deixar esse neném? Como é que ela vai fazer para se exercitar? E aí, no meu segundo parto, eu tive um parto normal, natural, mas eu tive uma complicação no meu pós-parto, chamada acretismo placentário. Então, primeiro nasce o neném, depois nasce a placenta. A minha placenta não quis nascer, ela ficou presa, a creta, ela ficou agarrada no colo do útero, e essa placenta presa, ela precisa sair. E geralmente quando ela vai sair, né, ela começa a sangrar. Então esse sangramento ele é muito grave, a mulher começa a perder muito sangue, ela tem que correr para fazer a cirurgia, para tirar toda a placenta e deixar o colo do útero fechadinho. Então foi um pós-parto também bem difícil para mim, eu não consegui, mesmo tendo sido um parto vaginal sem anestesia, eu tive corte no períneo, foi natural, foi uma laceração, eu tive pontos, então eu fiquei muito tempo incomodada com esses pontos, eu tenho quase certeza que foram 60 dias, eu tive que ir na fisioterapeuta pélvica para ela me ajudar, em 60 dias eu falei, agora eu estou melhor, eu estou conseguindo assentar, porque eu não conseguia assentar numa cadeira, porque doía. Tá? Então, contando um pouco da história para vocês entenderem como é que sua aluna pode ficar depois do parto. Então, para ela voltar a se exercitar, não basta só a liberação do médico em 3, 4, 5 semanas. Precisa, do meu ponto, pensando no ponto de vista físico e emocional. A mulher precisa estar bem, ela precisa estar disposta, com energia para ir fazer uma ginástica. Só que ela tem aí também toda uma rotina nova com o neném de adaptação, tem privação de sono, a noite de sono super picada, então é um pouco mais difícil. A gente precisa incentivar que a mulher volte ao exercício físico quanto antes, isso inclusive está escrito lá no protocolo de exercício físico na gravidez e pós-parto, quanto antes a mulher voltar aos exercícios físicos, melhor para a saúde dela e para a saúde do neném. Por quê? Com o exercício físico ela vai diminuir o ganho de peso, ela vai evitar a depressão pós-parto. Então o benefício é muito grande. Quanto antes a mulher conseguir voltar melhor, mas a gente tem que respeitar esses dois tempos. O tempo de liberação do médico do ponto de vista clínico e o tempo da estrutura física, emocional dessa mulher. Então a gente pode entrar aí como agente do bem-estar, de promoção. E é importante você saber todas essas alterações para você prescrever um exercício correto. Então, uma mulher, principalmente quem teve um parto vaginal, que teve passagem do neném, ela está com a musculatura fraca. O assoalho pélvico, independente de se foi cesariana ou não, também é uma musculatura que está fraca, precisa estabilizar, precisa fortalecer. Então, que exercícios você vai prescrever para essa mulher para garantir que o retorno dela ao exercício físico seja melhor? Pensando que no pós-parto, eu não me reconheci, eu não reconheci o meu corpo e geralmente essas mulheres também não se reconhecem no pós-parto. O corpo muda completamente, o neném sai da barriga e muitas vezes a barriga fica grande, a barriga fica fora do lugar, porque a musculatura distendeu, a gente precisa voltar a contrair essa musculatura. Então você tem que pensar nos exercícios para o pós-parto, elaborando aí o seu treino com fortalecimento abdominal, assoalho pélvico, estabilização de tronco e de pelve,
melhoria da postura, um exercício aeróbico para promover o bem-estar, para que ela libere endorfina, que ela fique mais disposta e evitando a depressão também. Então, às vezes eu sugiro para a mulher, dá uma volta no quarteirão, toma um sol, isso aí já vai te trazer um bem-estar enorme. E depois essa mulher foi incentivada a voltar ao exercício, ela vai te procurar, ela vai começar o retorno dos exercícios físicos e a gente precisa entender que eu vou conseguir melhorar a depressão dessa mulher, eu vou conseguir trazer bem-estar para essa mulher. E você tem que lembrar da logística com o neném que eu falei antes. A mulher não consegue ir para uma academia de musculação e levar um bebê. É proibido a entrada de crianças em academia de musculação. Mas talvez num estúdio de pilates, numa sala preparada para isso. Então talvez você abra o seu negócio numa sala, você vai atender grupos de mães, é como eu atendi no meu Fit Mamãe. Grupos de mães e bebês, um grupo pequeno para você conseguir dar orientação específica para cada uma daquelas mulheres. Então, você pense nas oportunidades que você tem aqui, não só para trabalhar com gestante, mas também você tem uma oportunidade única de grupos específicos de pós-parto. Essas mulheres precisam do nosso cuidado, da nossa ajuda, elas precisam fazer exercícios seguros que não vão prejudicar a situação delas. Então, eu falei que o assoalho pélvico estava fraco, e aí você, com a melhor das boas intenções, coloca a mulher para perder peso, coloca ela para pular corda, para fazer um agachamento com pliometria, e aí você está o quê? Prejudicando o assoalho pélvico. Ela começa a perder urina, ela começa a fazer xixi no meio da aula, ou ela vai ter essa urgência de parar a aula para ir ao banheiro. Vamos pensar em toda a estrutura do corpo dela que foi transformada durante a gravidez para a gente prescrever um exercício seguro para o pós-parto. Então, quanto antes a mulher voltar a se exercitar, melhor. Eu tive casos de alunas, eu trabalhando junto com a médica delas, ela voltou a fazer treino comigo com 20 dias. Ela estava com a barriga extremamente volumosa, mesmo depois de 20 dias de parto. A médica ficou um pouco preocupada, porque ela era uma pessoa mais atleta, mais ativa. E com poucas sessões a gente conseguiu ativar a musculatura, fazer essa musculatura voltar para ela ter os resultados que ela esperou. Então, a minha mensagem hoje para você é o seguinte: qualquer mulher que chegue para você, se ela tiver tido um filho, 1 ano, 3, 5, 6 anos depois, você precisa fazer uma avaliação física especializada para uma mulher que teve filhos. Você vai ter que olhar todos os parâmetros que a gente aprende de avaliação para essa mulher também. Como é que está a avaliação postural depois do filho? Como é que está o abdômen dela? Ela tem diástase? O que ela tem perda de urina espontânea? Como é que ela tosse, ela perde urina? Você precisa avaliar uma mulher que teve filhos pensando em todos os efeitos que a gravidez gerou nela, mesmo que tenha muito tempo depois. É muito comum a gente pegar uma mãe com filho de 5, 6 anos que ainda tem aquela pochete na barriga, ela não consegue ativar o abdômen, ela não conseguiu fortalecer o transverso, fortalecer a musculatura interna do abdômen. Tá? Então, a aula de hoje foi para te falar quando é que a mulher pode voltar aos exercícios físicos. O quanto antes, quando ela tiver a liberação médica, você consegue começar os exercícios, lembrando que do mais simples para o mais complexo, do básico. Essa mulher ficou parada há algum tempo, é como se ela tivesse voltado de nível, ela baixou para um nível quase sedentária. Se ela parou de se exercitar 1 mês antes de ganhar neném e ficou 2, 3 meses esperando a liberação do médico, ela ficou 3, 4 meses parada. Então você tem que voltar esse treino com muita cautela, tá bom? E na próxima aula, a terceira aula dessa jornada, eu vou falar um pouco para você sobre marketing para o personal trainer. Você tem conseguido usar as redes sociais, usar o seu Instagram para fazer o seu negócio crescer? Você consegue atrair as clientes certas, as alunas, os alunos certos para o seu negócio? Vou falar sobre isso para você. Até a próxima aula.